pois ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus. É cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Amém? Meus amados e queridos, nesta noite tão abençoada, que Deus concede-nos mais uma vez a grande riqueza, o grande privilégio e a bênção de poder alcançar o átrio do Senhor, ou entrarmos na casa de Deus com um propósito único de adorar aquele que é digno de receber toda a adoração, o nosso Deus. Bom que estamos findando um ano e você estar aqui na casa de Deus. Nós temos feito uma leitura no Salmo de número 116. Os senhores sabem, tanto quanto eu, que o Salmo, ou o livro dos Salmos, foi escrito pelo salmista e alguns em momentos adversos, ou diversos momentos que eles enfrentavam ou passavam. Momentos de angústia, momentos de aflição, momentos de perseguição, de tristeza, momentos de opressão que vinham sobre ele, em momentos de guerras, momentos de paz, momentos de alegria, momentos de gratidão, de reconhecimento, momento em quando ele também havia errado, ou seja, não faltava oportunidade para que o seu coração externasse um salmo a Deus, um cântico, um louvor àquele que é digno de ser louvado e adorado. Então, o Salmo 116, pela lição que nós fizemos, ou pela leitura que fizemos, nós entendemos que o salmista está reconhecendo o grande amor de Deus para com ele e o grande amor dele para com Deus. E ele vai explicar para nós, ou ele vai dizer e estar falando para nós, o porquê deste amor que ele tem por Deus. Porque quando o apóstolo João, escrevendo o Evangelho, em João 3,16, ele começa a escrever e ele procura uma maneira de expressar qual era o tamanho do amor de Deus para com o homem. Ele procura externar e mostrar para nós qual era a dimensão deste amor que Deus tem por nós, e a única forma que ele conseguiu achar para mostrar o tamanho do amor de Deus para com o homem foi João 3,16, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não havia outra maneira dele explicar para nós o tamanho do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta é a maior declaração
já escrita do amor de Deus para com o homem. Mas o salmista aqui, ele reconhece que Deus o ama, ele sabe que Deus ama e o ama mesmo, mas ele também ama a Deus. Então ele vai dizer por que este amor que ele tem no coração por Deus é tão grande. E ele começa dizendo assim: eu amo ao Senhor, porque ele, a primeira coisa que ele vai explicar para nós por que ele ama a Deus, ele diz assim: eu amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz. Eu amo a Deus de uma maneira extraordinária e muito forte, esse meu amor, porque ele ouviu a minha voz. Perceba a certeza, perceba a consciência de fé que o salmista tem ao dizer por que ele ama a Deus. Eu amo ao Senhor. Vocês querem saber por que eu amo o Senhor? Eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz. O salmista, ele não está dizendo que ele ama a Deus porque Deus ouve a voz das pessoas. Não é isto. Porque o profeta disse que os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa ouvir. Mas a palavra aqui é uma declaração de amor pessoal do salmista. Ele não está falando por todos, ele está falando por ele. Então a experiência aqui é dele. A experiência aqui é particular, é singular. É ele quem tem essa experiência. E ele está dizendo: olha, eu amo ao Senhor porque o Senhor ouviu a minha voz, a minha. Eu sei que ele ouve a sua, eu sei que ele ouve a de todos, mas a experiência aqui é minha. Ele ouviu a minha voz. Eu não sei quantos pediram juntos comigo. Eu não sei quantos clamaram na mesma hora que eu clamei. Eu não sei quantos gritaram na mesma hora que eu gritei. Eu não sei quantos estavam reunidos no culto na hora que eu estava. Eu não sei quantos cantaram na mesma hora ou louvaram na mesma hora. Mas uma coisa eu sei: ele ouviu a minha voz. A minha eu tenho certeza que ele ouviu. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Existem duas coisas no ser humano que elas não são iguais. Número um é o cabelo. Nenhum ser humano tem o cabelo igual ao outro, idêntico. O cabelo é diferente. Pode ser lisinho, igual do companheiro, mas é diferente. Se fosse igual, DNA não faria pelo cabelo também. O cabelo não é igual, ele parece, ele se assemelha, identifica, mas não é igual. Não tem um ser humano que tem o cabelo igual, a mesma composição, igual, o mesmo fator. Não tem. É diferente. Todo cabelo é diferente. A segunda coisa é a voz. A minha voz pode te lembrar um parente, mas a voz dele é igual à minha não, é diferente. Pode chegar perto, mas não é a mesma. Pode se assemelhar, mas não é a mesma. Pode identificar, mas não é a mesma. A voz de fulano parece, mas não é a mesma. Sabe o que o salmista está dizendo? Que no meio de tantas vozes, o Senhor ouviu a voz dele. Em meio a tantas vozes clamando, gritando, chorando, pedindo, o salmista disse: ele ouviu a minha voz. No meio de muitas vozes diferentes, uma das outras, o salmista diz: ele sabe qual é a minha. Ele reconhece a minha voz. Ele conhece eu sou identificado pela minha voz. Você chegou aqui nesta tarde, noite. Não importa se o irmão do teu lado está gritando, está cantando, está pedindo, está implorando, está chorando, está gritando, está louvando. Faça a mesma coisa, porque Deus conhece a sua voz. Não importa qual é a petição dele, peça a sua, porque Deus não erra a voz de ninguém.
Toda bênção tem um endereço certo. Toda resposta tem um endereço certo. Deus conhece a sua voz. Deus conhece a tonalidade da tua voz, a composição de sua corda vocal, das suas cordas vocais. Deus conhece a sua voz. No meio de milhão de vozes, Deus lá de cima, quando você grita e pede junto com os outros, Ele diz: essa voz é do Elcio. Essa é do Vicente, eu conheço. Eu não conheço. Essa é do Odilto, tá? Essa voz é do Odilto. Essa voz aqui é da minha serva. Essa aqui é do meu... Deus conhece a sua voz. É por isso que na igreja, quando estão pedindo, orando, um chora, outro sorri, o outro dá glória. Por quê? Porque ele sabe que Deus está ouvindo a voz dele. Ele sabe que Deus está ouvindo a voz dele. Ei, meu filho, não se preocupe. Peça, grite, cante, louve, adore, ore. Deus conhece a sua voz. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. O salmista não está preocupado. O salmista tem certeza. Agora isso aqui é uma certeza, que a voz dele não foi emitida em vão. Ele emitiu o som da voz e esta voz não caiu por terra. Ela subiu. Ele disse: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Aí ele disse assim: Ele não só ouviu a minha voz,